E aí, pessoal, tudo bem? Bom, mais um vídeo aí para analisar mais um jogo do Campeonato Candango. Dessa vez eu analisei a equipe do Brasiliense versus Candango. O jogo ficou 5 a 1 pro Brasiliense, mas foi um jogo que eu gostei muito de analisar porque teve muita coisa interessante. Peço, né, novamente, como todo começo, né, de vídeo, que se inscrevam aí, compartilhem com seus amigos que gostam aí do assunto, beleza? E que vocês assistam o vídeo até o final para gerar retenção, porque senão, né, não adianta nada começar o vídeo e não terminar. Beleza? Então peço aí que vocês assistam tudo, né? Tô tentando deixar os vídeos mais dinâmicos, certo? Então, porque senão fica aquela coisa modorrenta, aquela coisa chata de assistir. E é isso. Bom, espero que vocês gostem. Vamos lá. Pessoal, gostaria de começar analisando aqui primeiro as duas formações, né? Então, o Brasiliense se colocava aí, né? Ali muito. São três variações que eu vou mostrar para vocês. Aliás, duas variações que eu vou mostrar para vocês. É os times sem a bola e os times com a bola, porque mudam as formações, né? O Brasiliense aqui, então, sem a bola, vinha no 4-4-2, tá? Uma linha de 4 na defesa, uma linha de 4 no meio e uma linha de 2 aqui no ataque. Mas atacando ficava assim. Na sua saída de bola se portava assim, né? Uma linha de 4 apoiada, né? Com os dois laterais bem baixos, mais dois volantes, certo? Com esse aqui, o camisa número 8, ele subindo bastante, principalmente ele pela esquerda, né? Dando muito apoio, e esse camisa 5 aqui ele ficando mais nas sobras das jogadas, ele principalmente quando os laterais subiam. E uma linha de 4, tá? Dois pontas, com esse aqui, o ponta esquerdo, ele sendo mais. Ele fechando mais aqui, tá? Fazendo praticamente uma linha aqui de 3. Mas geralmente ele também era ponta. O ponta direito aqui, o camisa número 11, ele também. Ele mantinha mais a posição do que o ponta esquerdo, certo? Ele, inclusive, tinha essa dobradinha bem aqui. Na verdade, essa dobradinha ela era feita pelos dois lados, tá? Diferente do Canaan, que gostava de fazer um triângulo, na verdade aqui são mais ultrapassagens, né? Então esse jogador aqui, o ponta, geralmente ele centralizava um pouco mais pro lateral ultrapassar. Do mesmo jeito, era aqui pela direita, né? O ponta, ele fechava mais pro lateral ultrapassar, certo? Mas aqui pela direita a dinâmica funcionava um pouco diferente. Por que funcionava um pouco diferente? Porque esse camisa 10 aqui, ele não era uma dupla de ataque, né, praticamente aqui pro camisa número 9. Né, ele servia também como dupla de ataque, eu considero ele como um segundo atacante, beleza? Então ele flutuava bastante por essa região e ele caía muito por esse lado aqui para gerar uma superioridade numérica. Tá? Então, às vezes ele caia por aqui, esse ponta ele fazia esse movimento e aí o lateral ultrapassava. Então, inclusive, esse movimento do camisa número 10, né, ajudou bastante para funcionar as interações por esse lado direito. Então, o lado direito era o mais forte realmente da equipe do Brasiliense. Já pelo lado esquerdo, no segundo tempo vai mudar o cenário, porque vão ocorrer algumas substituições que vão mudar o cenário ali do lado esquerdo. Mas basicamente é isso. Já a equipe do Candango, né? Ela se defende numa linha de 5. Da outra vez a gente via ela, no outro jogo, a gente via ela se defendendo numa linha de 6, certo? Mas aqui ela se defendeu com a linha de 5, né? Os três zagueiros e dois alas. Uma linha de 4 aqui no meio, certo? E um centroavante. Já na sua saída de bola, né, ou com a bola, se portava assim, né? Uma linha de 3 aqui, os três zagueiros, né? Assim, teoricamente era para ser assim, mas esse camisa 3 aqui, que ele geralmente ficava centralizado, às vezes ele subia muito para fazer tipo um volante aqui, né, permitindo que esses caras aqui eles subissem um pouco mais, mas a gente vai ver que o Candango ele tinha muito problema na sua saída de bola, muito problema, né? E aí aumentou ainda os problemas com a marcação pressão da equipe do Brasiliense, que foi muito efetiva, certo? Mas aí, basicamente, né, tinham os três zagueiros, os dois alas, né, abriam obviamente aqui em amplitude, os dois meias ou volantes, pode considerar, acho que dois volantes, né? E aqui uma linha de três no ataque, né? Esses jogadores aqui de ataque, né? Acho que a gente não pode considerar eles pontas, talvez meias, mas ou auxiliares do atacante, mas eles jogavam mais por dentro, né? Fazendo com que os laterais tivessem mais espaço para atacar, os alas, né, na verdade. Funcionava pelos dois lados isso, beleza? Bom, vamos começar aqui pelo jeito que o brasileiro se portava sem a bola, beleza? Vou mostrar aqui para vocês as duas formações dos times sem a bola, tá? Para a gente depois ir destrinchando os outros aspectos. Mas aqui tá o Candango na sua saída de bola, e ali o brasileiro está em bloco alto, né, para pressionar ali o Candango. A gente vai ver aqui, tá ali, né, uma linha de 2 com camisa número 10 e o 9 e uma linha de 4 aqui com os dois pontas, certo? Ponta direito e ponta esquerda, e os dois volantes. Eles subiam para bater de frente com esses dois meias que a gente mostrou ali no campinho,
né? Então eles subiam muito para bater de frente com esses dois caras aqui para pressionar. E ali uma linha de 4, né, atrás. O zagueiro que ficou caído, o outro zagueiro e os dois laterais, beleza? Eu acredito que tem um problema aí. Não sei se é previsível isso, mas eu acredito que tem um problema aqui nesse espaço, né? Porque a gente pode ver aqui que nesses lançamentos, né, a linha de zaga ficava bastante recuada. Eu vou mostrar alguns lances ali isolados para vocês. Isolados não, separados, que a gente vai ver. Mas aí tem que ver se é um problema, né? Ou é algo utilizado pelo treinador justamente como uma isca ou armadilha para o adversário usar aquele setor do campo para ele poder pressionar e tomar a bola. Ainda não posso afirmar nada, né? Aqui está de novo o Brasiliense, mais uma vez no seu 4-4-2, subindo a marcação, e aí pode ver que, né, tá tudo encaixado aqui, né? Você tem o centroavante encaixado no zagueiro, e aí, como eu falei para vocês, o Candango tinha muito problema na sua saída de bola. Nesse mesmo lance, se a gente parar para analisar, né, essa saída de bola aqui poderia ser mais efetiva se o zagueiro número 3 abrisse aqui, se o 4 centralizasse, né, e o 2 abrisse aqui. Por quê? Porque aqui você teria uma superioridade numérica, porque eu mostrei para vocês ali que o Brasiliense ele ataca com 2, né? Esse primeiro combate aqui é só com 2, com 10 e o 9. Então, 3 caras, né? 2 caras, aliás, do Brasiliense para pressionar 3 do Candango seria mais lógico, certo? Então, acho que esse aqui seria o posicionamento correto a ser tomado. Mas, aí não sei se foi algo que não foi percebido pelo treinador, mas os jogadores realmente. Eu acho que poderia ser feito isso para melhorar a saída de bola. E você tem dois jogadores ali inúteis. Porque esse jogador que vai receber a bola, esses dois jogadores estão escondidos do jogo. Então você não tem esse jogador aqui, não tem esse jogador aqui mais aberto. E aí você perde. Né? O camisa aqui, não vi o número dele, mas esse zagueiro aqui ele é obrigado a jogar por ali porque não tem ninguém para botar aqui, né? A não ser o goleiro, o número 2 ali. Então aqui a gente pode ver que tá tudo encaixado, porque ficou o 10 muito fácil para conseguir marcar 2, porque esse jogador aqui tá se escondendo do jogo. Mas enfim. Aí aqui a gente tem mais uma marcação pressão aí do brasileiro surtindo efeito, né? Subiu ali a Solinha e conseguiu forçar o chutão ali do goleiro, né? Mas aí sempre o número 9 e o número 10, aí o ponta, o volante número 5 batendo de frente contra o volante, né? O outro também encaixado aqui. Tudo encaixado e o brasileiro consegue recuperar. Aqui a gente tem um bloco baixo, né? Quando o brasileiro foi posto em bloco baixo. E aí, de novo, um 4, né? A linha de 4, 4-2. Aí aqui você tem mais uma saída de bola do Candango. Só que aí tudo encaixado. Né, e aí teve um contra-ataque perigoso. Falta muito, né, nessa equipe do Candango circulação. Né, porque a gente vê aqui. Porque a gente vê que essa saída de bola poderia ser mais circulada. Né? E aí acaba que você joga o jogo para esse lado e os jogadores eles tentam avançar a todo custo. Né? E não tem uma circulação de bola para você tentar fazer uma jogada pelo outro lado. Os jogadores se esforçam muito, né? Um problema que o time do Candango tem é ser muito afobado. Eles tentam fazer a jogada direto e acabam que eles não chegam com volume no ataque e perdem muita bola, né? Perdem muita bola desse jeito. Aqui mais um bloco alto da equipe do Brasiliense. E a gente vai ver que à medida que o jogo vai sendo formulado para um lado, e as marcações vão encaixando, né? E aí aqui você já tem a marcação encaixada, né? Totalmente encaixada aí. Aqui não tem nenhuma sobra. E aí você força o chutão, né? E aí acho que uma má decisão do jogador do Brasiliense que poderia ter gerado melhor um ataque, né? E eu creio, né, na minha visão, a parte mais interessante ali dessa equipe do Brasiliense é a interação entre o lateral e o ponta do lado da jogada, né? Então vamos ver aqui. Sempre tem esse movimento do ponta, né? Ele induzir, fixar esse marcador e o lateral sempre atacar as costas. Isso acontecia principalmente pelo lado direito. Esse lateral direito aqui e o ponta direito. Aí a gente pode ver até o treinador aqui, ó. A gente pode ver que é um plano, né? Que o treinador do Brasiliense ele já sinaliza pro lateral ir. Olha lá, ó. Vai, filho. E aí, você quer entrosamento, pessoal. Entrosamento é muita relação socioafetiva, né? Igual os treinadores modernos, né? Nós, treinadores modernos, gostamos de dizer. E aí, sempre gera lance de perigo essas interações. A gente vai ver aqui no decorrer do jogo. Dessa vez lá pela esquerda,
A gente tem essa mesma interação, você tem um ponta, o ponta esquerdo recebendo a bola e o lateral esquerdo ultrapassando. É uma interação muito interessante que se repete muito nesse time do Brasiliense. Aí, mais uma vez, essa interação, né? Essa dinâmica aí. O lateral direito recebe. E aí tem de novo o ponta segurando. Só que dessa vez aqui não conseguiu fazer o passe. Mas sempre esse mesmo movimento automatizado, né? Aí dessa vez lá pela esquerda, né? Aqui, como eu falei para vocês, o 11 ele sempre ficava mais centralizado, ele fechava mais para oferecer o corredor para o lateral esquerdo. Então, ele já sabia. A gente vê o entrosamento é tanto dos dois lados que eles já sabem que o jogador vai ultrapassar, que o lateral vai ultrapassar. Né? Aí no segundo tempo aqui ainda mantém, né? Aí já temos aí o contexto, né, da expulsão e jogadores mais cansados. O físico do brasiliense se sobressaiu ao do Candango, para ver que destoa muito o preparo físico das duas equipes. Aí aqui é o ponta direito, né? Recebeu a bola aqui e tá chegando ali atrás, como eu sinalizei aqui, o lateral direito. Vai chutar e o goleiro vai fazer a defesa. Aí dessa vez no segundo tempo também, pra gente ver que se repete o jogo todo, pela esquerda, né? Esse jogador aqui, o 21, entrou no segundo tempo, né? O camisa número 7, se não me engano. Ele foi substituído e aí entrou o camisa 21, né? E aí se repete o mesmo movimento. O lateral esquerdo, o lateral ultrapassando, o ponta segurando o lateral ultrapassar e forma muita jogada de perigo assim. Que você sobrecarrega, né? O lado da jogada. Aí de novo, mais uma vez pela esquerda. Dessa vez esse camisa aqui, se não me engano é o Café o nome dele. Ele entrou e aí o 21, que tinha entrado, né, no intervalo, no lugar do camisa 7, ele foi para a lateral esquerda, pelo visto, ou não sei se eles estavam revezando a lateral ali, mas a dinâmica se manteve a mesma, né? Sempre esse movimento acontecendo. Aí de novo a mesma dinâmica, né? Só que dessa vez o lateral, ao invés de ultrapassar por fora, né? Como comumente a gente estava vendo, ele ultrapassou por dentro. E teve um lance de muito perigo ali, quase que o camisa 9. Não sei se é o 9 aqui, acho que ele já tinha saído de 9, né? Acho que é o 20. Quase que ele marca aí. Outra situação também que o Brasiliense conseguia criar era através, como eu expliquei lá no campinho, o camisa 10, que era praticamente um segundo atacante, caindo pelo lado direito para gerar vantagem, né? Então vamos ver aqui. Aqui tá ele, ó. E às vezes gerava um triângulo ali, né? Ele aqui caindo pelo lado direito, a gente pode ver aqui também o Candango no seu 5-4-1, beleza? Esse camisa 7 aqui, ó, geralmente ele era o ponta da esquerda, o cara que ficava na esquerda ali, dessa linha de 4, ele recuava bastante para pegar essa, ó lá, ele já olhando para cá para pegar o lateral, para não deixar ele escapar. Aí de novo camisa 10 aqui, ó, caindo pela direita. E aí ele já recebe e olha, e aí você tem, como eu disse, o camisa 11, né, que é o ponta direita, ele vindo aqui pro lugar do, do 10, né, o 10 geralmente ele ocupava essa posição aqui, então havia um revezamento de vez em quando ali, quando o 10 saía, né, para fazer essa interação com o lateral. Aí você tem de novo o triângulo, aí você tem dois jogadores infiltrando, né. Só que é muito entrosamento. Você tem uma jogada aqui de perigo, de novo o 10 aqui. Esse aqui é outro caso que eu vou falar, que é o problema de recomposição de jogadores, dos jogadores, principalmente de defesa aí do, do Candango. Esse aqui é o zagueiro número 3, né? Saiu de lá de trás pra fazer cagada aqui. E aí ele veio trotando. Isso aqui me mata de raiva. Hoje não treino mais, mas quando eu no meu time eu odiava isso. Jogador preguiçoso, né? O cara trotando ali enquanto o time dele tá sendo atacado, né? Principalmente jogador de defesa. E quase que o time dele toma gol. E ele aqui, ficou andando, né? Mais uma jogada de perigo com camisa número 10 se associando, né? Aí de novo o triângulo ali. Aí de novo outro problema de recomposição. De novo o seu camisa número 3, ao invés de ele correr para fechar esse espaço aqui, ele sobrecarregou a linha defensiva dele, olha lá, ao invés de ele voltar, ao invés de ele voltar aqui, esse espaço vai sair justamente aqui. O zagueiro número 2 ele é obrigado a correr para cá para fechar espaço. Logicamente, né, seguindo a questão lógica, quem teria mais facilidade seria o camisa número 3 para interceptar esse espaço aqui. Né? Olha lá a linha, a área, essa aqui é a área marcada em amarela, e quem deveria estar ocupando aquele espaço. De novo, aquela análise contra o CESP, o ponto de Aquiles, o tendão de Aquiles era o camisa número 3. De novo, agora mais um camisa número 3. Tamo mal de zagueiro aí, velho. É um estresse, não tem como. E aí a gente tem um gol saindo através dessa dinâmica do camisa número 10. Aí de novo,
o ponta, né, direita, que geralmente era pra ele estar aqui, ultrapassando por dentro. Olha aí. Interação. Justamente dessa dinâmica saiu o gol, né? E aí pra gente ver aqui, né, as interações de ataque. Aquela forma que eu falei da estrutura, né? Então os dois laterais, né, dando apoio aqui para os zagueiros. Então os dois volantes aqui também descendo para apoiar. Essa estrutura muito interessante do Brasiliense. Então aqui, como eu falei, o ponta na esquerda, geralmente ele fechava bem aqui para oferecer esse espaço para o lateral esquerdo atacar, o centroavante e o 10 como segundo atacante, mas ele flutuava bastante ali, principalmente como a gente já viu por esse lado direito. Mas ele geralmente procurava o entre linhas aqui, né? Esse entre linhas aqui para jogar. E ele recebendo nessa posição, ele é muito privilegiado, porque ele é craque. Esse cara é 10, ele é craque, realmente, ele é muito bem. Dessa vez ele não conseguiu fazer o passe, mas a estrutura tá aí. Tem mais um lance aí, né? De novo aqui a gente tem a estrutura de novo. O ponta, né? Ponta esquerda fechando mais, oferecendo espaço pro lateral esquerdo atacar, os dois volantes, o lateral, né? E o ponta aqui para fazer aquela interação que eu falei para vocês. E aí a gente tem aqui, dessa vez, né, a estrutura, né? Mas essas posições aqui geralmente eram bem revezadas, né? Aqui geralmente era para estar o 9, mas aqui no momento está o 10, né? Aqui é a posição do 10, mas ele está caindo aqui pelo centro. Mas aí respeitava essa estrutura aqui. Respeitava-se, né, essa estrutura aí. Chute de longe. E aí um gol através, né, de um ataque posicional. A mesma estrutura que eu falei para vocês, o ponta, né, fechando. Mais ou menos um ataque de 3 aqui, né? E aí de novo aquele problema de recomposição que eu falei para vocês. Camisa número 4 aqui trotou, parou de correr e o preço, igual tem a famosa frase, né, o salário do pecado é a morte. O salário de você cagar para recompor é tomar gol. Né? Então você tem ali 3 jogadores problemáticos nessa linha defensiva. O 5, o 3 e o 4 aqui também que, enfim. Aí você tem aqui mais uma jogada de ataque, né, naquela estrutura. Né, os dois volantes aqui por dentro. Né, a mesma ocupação de posicionamento, o 9, o 10 e o ponto esquerda. Dessa vez quem vai atacar o espaço é o ponto, mas ele não consegue dominar a bola. E aí, se ele consegue entrar, né? Acho que estava impedido, na verdade, ele ali, mas independente foi uma grande. Foi, estava impedido. Independente disso, foi uma grande oportunidade aí. A gente tem aqui mais uma criação de oportunidade. E aí, dessa vez, o Candango tinha subido o seu bloco de marcação, né? Então você tem a mesma estrutura, os dois volantes, o camisa número 10, o 9, o ponto esquerdo e o ponto direito atacando por aqui. O camisa número 7 é muito bom de bola. Muito bom de bola. Muito incisivo, muito agudo. E aí quase um gol do Brasiliense. Era pra ter sido mais, sem calma ficou barato, tá? É mais um ataque muito bom aí do Brasiliense. Essa estrutura facilita com que os jogadores saibam, né, onde é que os companheiros estão. Facilita muito. O 8, por exemplo, pega a bola e já sabe que o 11 vai estar por aqui. E o 11 já sabe que o 6 vai estar ultrapassando aqui. Então isso é muito, muito dinâmico, né? Ajuda muito aí o jogador a saber o que fazer com a bola. Tem mais uma jogadinha de perigo. Aí o camisa número 8 também às vezes se soltava, né? Subia um pouquinho. Aí ele quase fez um golaço. Ali o ponta esquerda. Lateral direito ultrapassando. Bola para trás, quase um golaço do 10, quase. E mais uma jogada boa, excelente, né? Oportunidade claríssima de gol aí, criada pelo Brasiliense. Igual eu disse, 5x1 saiu barato. Tá? Poderia ter saído bem mais. E aí, pra gente ver aqui a linha do tempo, todos esses. Isso aqui é lance de perigo. Bolinha é gol, né? E isso aqui são lances de perigo. Então, pra gente ver o tanto de lance de perigo que o Brasiliense criou. Mas vamos ver aqui o outro gol, né? Esse aqui é o quarto. Já no segundo tempo. Né? Com muita paciência ali, ultrapassagem do lateral direito de novo. Por dentro, o camisa número 7, que é o ponta, né? Muita tranquilidade e um golaço aí. Pegou os caras cansados também, né, velho? Os caras estão andando já cansado já também. Bom, pessoal, essa aí foi a análise do Brasiliense, né? É um dos fortes candidatos aí também
ao título ali do Campeonato Candão Sub-20. Realmente uma equipe que a gente viu que tem dinâmicas muito interessantes, tem interações muito interessantes, tem jogadores, tem uma qualidade individual também muito grande. Eu acho que o craque desse time aí é o camisa 10. Tudo praticamente passa pelo pé dele, né? Tanto as finalizações quanto a jogada de criação. Eu acho que é o destaque realmente desse time. E pretendo, óbvio, fazer outros vídeos aí. Esse demorou para sair um pouquinho, mas os outros também, pretendo fazer do Gama e de outros times também. Então, espero que gostem, que curtam, que compartilhem, beleza? E agradeço muito pelo apoio de sempre. Tamo junto.